Oiê! Hoje eu venho falar de um livro que eu estava super empolgada para ler, que eu achei a sinopse sensacional, que eu estava ansiosa, e aí ele chegou e eu fui ler e. Ah, sério? Prometia tanto, prometia tanto com amor, mamãe. O livro da vez é Com Amor, Mamãe, da Ilana Xander, vou falar assim, não sei se é assim que se pronuncia o nome desta pessoa, né? É um livro da editora Intrínseca, que chegou ao Brasil esse ano, em 2025, é um lançamento, né? Fim do ano, esse ano não, ano passado, né? 2025, fim do ano. Mas foi publicado nos Estados Unidos em 2024, tem em torno de 330 páginas, tá? E eu estava extremamente curiosa para ler esse livro, porque eu achei a sinopse super interessante. É a sinopse básica, que é o que você encontra na orelha, né? Enfim, ou nos materiais promocionais aí sobre o livro, é a história de uma autora famosa de thrillers, de histórias policiais, né? Uma escritora de muito sucesso, que morre numa corrida. Ela estava correndo de manhã na rua, né? No parque, enfim, cai e bate a cabeça. E aí você tem a filha dela, que é uma menina muito jovem, que tem aí 21 anos. E essa menina começa a receber cartas. Olha aqui a cartinha. Com amor, mamãe, né? Cartas que essa mãe escreveu para ela, obviamente antes de morrer, né? Não trabalhamos com sobrenatural aqui, que a mãe deixou para ela, e aí ela vai começar a questionar se a morte da mãe foi mesmo acidental e vai descobrir segredos sobre a vida dessa mãe, com quem ela não tinha uma relação muito boa, porque afinal de contas era isso, a mulher vivia para o trabalho e tudo mais. Então eu falei, nossa, minha primeira expectativa, que legal que vai ser, né? Porque vai ser um rolê meio caça ao tesouro, provavelmente. Essas cartas vão chegando devagar, vão indicando pistas, e a mulher era uma autora de histórias policiais, então com certeza vai ser super legal. Então não foi, tá? Eu não vou dizer assim, nossa, é um livro péssimo. Mas tem algumas razões pelas quais ele não me prendeu, né? Até Lu, minha amiga, beijo, Lu Estevam, mandou um, acho que era uma chargezinha, que era a pessoa falando sobre o livro, mas tem que me prender, tem que seduzir. É meio isso, o livro tem que te prender, né? E esse aqui não me prendeu desse jeito. Ai, todo livro tem que prender, o livro não tem que prender. Depende, amor. Quando é um clássico, quando é um livro que eu estou lendo por razões de trabalho ou de estudo, ok. Mas quando eu pego um livro que é um thriller, que eu sei que não vai acrescentar nada na minha vida, a não ser algumas horas de diversão, eu quero que ele me prenda. Eu quero falar assim, caralho, eu não quero parar, preciso parar para dormir, não quero dormir, né? E não foi o caso aqui. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, porque a grande virada, todo thriller que se preze tem uma grande virada no final, né? O que a gente chama de plot twist. Plot é trama, twist é virada, né? Quando a trama vira de um jeito que você fala, menina, não vi isso vindo. Teoricamente, os autores querem que esse seja o grande momento do livro em que ele vai te surpreender, te puxar pelo pé, você vai falar, gente, eu não estava esperando isso, não vi isso vindo, né? Porém, esse grande plot twist aqui, ele vai ficando óbvio, sei lá, da metade do livro para frente, ele vai ficando bem óbvio. E ele se resolve quando falta ainda muito tempo, sei lá, falta um terço ainda do livro, o grande plot já aconteceu. E aí você fica, tá, o que é que tem mais, né? Porque, como eu disse, um bom livro de thriller, de suspense, na maioria das vezes, a característica principal é que ele tenha um grande plot twist, uma grande reviravolta e outras pequenas reviravoltas antes do grande plot, né, twist, ou depois dele, né, uma segunda reviravolta que revire a reviravolta que já foi. Frida McFadden faz isso, não vou dizer muito bem, vou dizer que faz muito isso, né? Mas aqui, a grande virada, que era a grande coisa que você tinha que descobrir, e aí você fala, cara, mas tem tanta página ainda, o que é que mais vai acontecer? E de fato não acontece nada mais de muito relevante. Então, eu sinto que ela dá uma enrolada boa, né? Depois da grande revelação, ainda fica muito tempo e você fala, gente, mas já foi, entendeu? Já perdi o thrill, né? A sensação de
Então é isso, o grande plot twist, a grande reviravolta é até interessante, mas ele fica óbvio porque, de novo, essa é mais uma autora que não consegue esconder as pistas de um jeito magistral. Quem faz isso, Agatha Christie? Te deixa com cara de trouxa no final, né? Você fala, gente, eu não imaginei isso, porque ela vai misturando pistas falsas no meio de pistas verdadeiras e coisinhas que parecem insignificantes e que você nem presta atenção, lá no fim vão ser cruciais para a resolução do mistério, né? Aqui não, aqui as pistas reais estão óbvias, então você consegue imaginar a grande reviravolta antes dela acontecer. Aí, quando ela acontece, ainda tem muito livro pela frente. Então, cansa, parece que ela estava enrolando. Então, além desse, que para mim é o grande problema desse livro, tem um outro grande problema, que é a protagonista, que é uma protagonista muito jovem. Mas ela é muito jovem e meio boba, né? Então, assim, ela com o seu melhor amigo, ela vai usar o melhor amigo como auxílio na investigação, né? E ele, convenientemente, é muito bom, ele trabalha com TI, né? Ele manja de hackear coisas. Até aí tudo bem, porque é interessante ter um personagem assim, sei lá, né? Mas ele é muito bonito e ela gosta muito dele, mas eles são como irmãos. Assim, claramente você percebe que existe uma tensão sexual ali, mas que não se resolve, sabe? Tipo, vai, filha, vai, filho, pega logo, entendeu? E aí eu não sei, talvez isso, que para mim me parece uma coisa muito adolescente, né? Acho que tem isso também, a gente vai ficando velha, você não tem tempo muito para essas coisas. Soa como quase uma comédia romântica, não é uma comédia, mas sabe, como esses filmes românticos, né? É, que a mocinha e o mocinho, nossa, eles super combinam, eles super, claro, todo mundo vê, só eles que não veem. E aí, assim, eu não tô interessada nisso, amor. Eu queria saber da autora e a caça ao tesouro e as pistas que ela deixa e o mistério que vai ser revelado, e não ficar aguentando páginas e páginas dessa tensão sexual não resolvida entre os personagens. E essa menina que tem 21 anos, mas sei lá, parece que tem 15 e é meio bobinha, sabe? Não sei. É, acho que talvez quando alguns criadores literários aí falem, eu não me conectei com o personagem, e eu falo, nossa, mas que merda, ninguém precisa se conectar com o personagem para ler, né? É mais ou menos isso. Não que eu queria me conectar com a menina que se chama aqui Mackenzie, né? Mas ela me irrita, né? Era para eu torcer para ela. E eu fico, nossa, como essa menina é burra. Ai, como essa menina é chata. Ai, meu Deus, como essa menina é uó, né? Até aí, isso não é um problema para mim se o livro fosse interessante. Mas eu senti que tem essa coisa meio arrastada. E aí, uma das coisas que mais tinha chamado a minha atenção na sinopse não se cumpre, que é o fato, cara, a mina era a mulher, né, a mãe que morre, era uma autora de romances policiais. Então, nossa, as coisas que ela vai mandar vão ser tipo uma caça ao tesouro, né? Da onde você tirou caça ao tesouro? Da minha cabeça, pelo que eu li na sinopse, né? Dessas cartas que vão revelando pistas e isso é bem fraco no livro, né? Não é exatamente assim. Fora algumas. Eu me senti quase meio que lendo o Manual de Assassinato para Boas Garotas, que eu achei péssimo, né? Situações meio inverossímeis, assim, tipo, sério, que essa menina vai fazer isso? Sério que ela vai falar assim com essa pessoa? Sério que ela vai peitar as pessoas assim, sabe? É inverossímil, né? Não compactua com a realidade. E, de novo, não, eu não busco verossimilhança em thrillers. Mas nesse ponto me irrita, sabe? Cara, isso não aconteceria na vida real, né? E não é uma outra coisa, é todo o comportamento dessa menina. E é uma menina. Então, assim, você vê aqui atrás uma escritora famosa, uma mente brilhante, uma história de vingança no mundo da fama. Às vezes o crime não, às vezes o crime compensa, né? Nossa, que legal. Aí tem, né, o projeto aqui do envelopinho com o sanguinho aqui, e aqui atrás como se fosse uma resma de papel, né? Mas, eu não vou dizer de novo, não é um livro ruim, tá? Mas eu acho que de 0 a 10 eu daria, sei lá, 5 ou 5,5, porque realmente coisas que eu esperava não aconteceram. Não porque a história tinha que ir para esse lado, mas tipo, eu esperava mais um mistério mais intrincado. Ele não aconteceu. A personagem, a protagonista é muito tonta, muito chatinha. Tem essa pegadinha meio adolescente do romance que não me interessa. Se eu quisesse, eu ia ler livros de romance, né?
E aí tem principalmente essa coisa do mistério, que é até legal, por isso eu ainda dou 5 ou 5,5, mas a partir de um determinado momento na leitura ele fica óbvio, e aí se resolve muito cedo. E aí depois disso são só os desdobramentos, e me parece muita enrolação. Então acho que tem isso também, né? Como a minha expectativa era muito grande, e aí quando você tem expectativa grande e ela não é satisfeita, aí você termina com esse gosto de. É diferente assim, sei lá, você não tá esperando muita coisa, e olha, até que surpreendeu, né? Nesse caso aqui, não, eu estava esperando muita coisa. E não foi muita coisa. Eu não sei se você gosta aí de um romancezinho misturado, né? Se você gosta. Se você não tem muito costume de ler thrillers, então, eu não sei. Talvez você realmente não antecipe o plot, né? O plot twist. Talvez você goste, mas não é assim, nossa, gente, leiam, por favor. Nossa, que livro muito legal. Infelizmente, com amor, mamãe, não rolou. Isso é o que eu tenho para dizer desse livro. Com amor, de Palermo. Ou não com tanto amor, né? Mas enfim, me conta aí o que você achou desta resenha. Que outros livros você sugere que eu leia e que, pelo que você está me acompanhando aqui, você acha que eu vou gostar, né? Não vem sugerir que eu não vou gostar, porque não vou. Mas, enfim, deixa aí seu comentário para mim, seu like, sua curtida, por favor, me ajuda bastante. E eu volto com outras resenhas. Eu estou fazendo aqui vídeos de resenhas dos thrillers, principalmente, que eu leio, não só, mas é o que eu mais leio, né? Continuo o conteúdo dos vestibulares, Unicamp e FUVEST. Estou fazendo alguns conteúdos sobre o universo da Agatha Christie, por conta do meu clube de leitura, um ano com Agatha Christie. E vídeos gerais sobre o universo literário, tá? Você tem informações sobre os meus cursos, sobre o clube de leitura, tudo aqui embaixo na descrição. E eu volto, eu tô tentando agora em fevereiro fazer 3 vídeos por semana ao invés de 2, porque tem tantas resenhas, e eu não quero que o canal seja um canal só de resenha, né? Então, eu tô mesclando com esses outros conteúdos, mas, por exemplo, esse livro aqui, hoje eu tô gravando isso aqui dia 20 de janeiro, eu li ele na primeira semana, segunda semana de janeiro. E aí, mas ele só vai ao ar em fevereiro. Então, assim, como eu estou lendo bastante coisa, essas resenhas que eu estou gravando, se for só 2 vídeos por semana, só, ainda com os outros conteúdos, que é vestibular, Agatha Christie, livros gerais, às vezes, sei lá, vai demorar muito para que uma resenha entre. Então, se eu antecipar e colocar 3 vídeos por semana, eu acho que fica mais perto, né? Enfim, não sei se você gosta dessa ideia ou não, mas eu volto, então, com mais resenhas e todos esses outros conteúdos que eu falei. E eu conto com a sua participação, com a sua inscrição, se você ainda não está inscrito, com o seu like. Manda para as pessoas esse vídeo. Fala, vê esse livro aqui, o que você acha? Você leu? Você quer? Sei lá, tá? Me ajuda, deixa um comentário, qualquer coisa que ajuda e eu volto, beleza? Um beijo, obrigada. Falou, valeu, até.